Olá, estamos aqui com mais um bloco da série Áurea Xavier Convida. E hoje nós estamos com o Dr. Peterson Bruno Surjec. Apresente-se, por favor, Dr. Bruno. Olá, Áurea. Me chamo Peterson Bruno Surjec, sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Registral e Notarial, com especialização na área de Direito Imobiliário, seminarista de Teologia pelo Seminário Aliança Congregacional e ex-escrevente autorizado da Serventia Registral e Notarial de Toritama. É isso aí. Quando eu digo a vocês que nós trazemos especialistas para explicar a vocês, é por tudo isso que nós falamos. E hoje o nosso assunto, Bruno, é uso capião. Porque eu lhe convidei para a gente falar sobre o uso capião. Às vezes nós temos algum cliente que tem algum imóvel para comprar, mas tem a uso capião. Aí diz, eu não quero porque tem a uso capião. Acha que é um bicho de sete cabeças, quando não é. Não é verdade, Bruno? Exatamente. Aí por isso que nós lhe convidamos para a gente bater um papo hoje sobre a uso capião. E nós temos algumas perguntas a fazer para você. Uma delas é, nos fale, por gentileza, o que é um uso capião e como ela pode nos ajudar e como pode ser o processo até regularizar. A uso capião nada mais é que o modo de aquisição pelo qual uma pessoa ela vai exercer o seu direito sobre bens móveis e imóveis, acerca do direito real propriamente dito. Então, em palavras simples, a uso capião é o processo pelo qual você consegue escriturar um imóvel que ainda não tem matrícula. Certo. Que justamente, às vezes, o que acontece? A pessoa está naquele imóvel, eu tenho um caso que o cliente estava no imóvel já há 40 anos, não existia mais ninguém, e ele havia comprado o imóvel, estava com contrato de compra e venda, tudo direitinho, mas não tinha como fazer a escritura, porque ele não sabia mais de ninguém onde encontrar as pessoas para assinar essa usucapião. Aí é quando dá a entrada na usucapião. Ou então, às vezes eu tenho um cliente que quer comprar esse imóvel, aí fica com medo porque não tem escritura e tem que entrar com o usucapião. Não é isso que acontece às vezes? Com o advento do novo Código de Processo Civil, já existia a previsão no Código Civil de 2002, artigos 1238 a 1244, sobre a instituição da usucapião. Com o advento do CPC de 15, a Lei 17.465 de 2017, bem como o provimento 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, esse ato ele foi flexibilizado para o meio extrajudicial. Então traz mais praticidade, segurança jurídica e rapidez ao processo que outrora obrigatoriamente tinha que ser judicializado. Não é bicho de sete cabeças, é rápido, é prático e é seguro a Instituto da Uso Capião. E um fato interessante a se frisar, o Instituto da Uso Capião, assim como a escritura pública, trata-se também de uma escritura, ela regulariza o que nós chamamos de bem de raiz, o chão. Carece-se posteriormente, da mesma forma que a escritura pública de compra e venda, da regularização da edificação, junto aos órgãos competentes, como prefeitura e cartório, por meio de averbações. Essas são explicações que a gente fica mais seguro quando vai comprar um imóvel. Ô Bruno, eu lembro bem que antes demorava muito sair um uso capião, coisa de 10, 20 anos. E agora não é mais assim, porque esse ano passado, no nosso trabalho, nós fizemos algumas que passaram 6 meses para sair. Aí o tempo diminuiu muito. Aí uma pergunta é a questão desse tempo, da uso capião, e a outra, quais os tipos de uso capião que existem? Aurinha, o fato da desjudicialização do ato trouxe maior celeridade e praticidade ao Instituto da Uso Capião. Antes só por meio judicial. Hoje você consegue, com o advento da Lei 13.465, que por sua vez inseriu o artigo 216A na Lei de Registros Públicos, essa celeridade para que o ato seja feito na esfera extrajudicial, no cartório, meramente pelo meio administrativo. Então um processo que durava 15, 20 anos, a depender da comarca, hoje é um processo bem mais célere, que vai variar de 3, 6, podendo chegar no máximo até 1 ano, dependendo muito da documentação, do lapso probatório que existir sobre o imóvel. E aí, pegando já um gancho e dando continuidade à sua pergunta, as mais comuns sendo utilizadas hoje no meio administrativo são a uso capião extraordinária, com base lá no artigo 1238 do Código Civil, que estabelece tempo mínimo entre 15 anos, se for, por exemplo, um chão, um terreno, que pode cair para 10,
no caso de edificações que são utilizadas para moradia própria, qual você dá uma finalidade financeira para o mesmo. Essa modalidade de uso capião, essa espécie de uso capião, ela não se faz necessária se tem um justo título, um contrato com reconhecimento de firma, e também não se faz necessário se ter o que nós chamamos de boa-fé. Digamos assim, que a pessoa ela esteja lá e ela consiga comprovar a posse. Isso já é suficiente. E a uso capião ordinária, o artigo 1242 do Código Civil, que estabelece 10 anos. Essa sim se faz necessário justo título, contrato com reconhecimento de firma, todo lapso probatório, bem como a posse de forma ininterrupta, mansa e pacífica, ou seja, sem oposição, também com meio testemunhal. Certo. E aí, de 10 anos, você comprovando que aquele imóvel é para a sua residência própria ou dando finalidade financeira ao mesmo, cai para 5 anos o tempo de posse. E aí o tempo para se estabelecer a mesma, 3, 6, podendo chegar até 1 ano, a depender da documentação que existir sobre o imóvel. Bruno, quem pode solicitar um uso capião? Quais os documentos necessários e se qualquer cartório pode ser dar entrada no uso capião, na uso capião? Aurinha, quem pode requerer é justamente o possuidor, aquele que estiver na posse do imóvel. Documentos necessários, contrato de compra e venda, contas que existam sobre o imóvel como água, luz, o próprio IPTU, isso comprovando o lapso temporal, a prova da continuidade dos anos. Quanto mais antigos os papéis, melhor. Fotos de eventos que tenham acontecido. Existe tabelião que ele vai preferir, por exemplo, margear sua fé de ofício sobre as fotos. Prova testemunhal, também os vizinhos. O próprio tabelião ele diligencia o imóvel. Ele pergunta aos confrontantes, às pessoas que residem na rua, se conhece aquela pessoa, se conhecem a posse dela. Já no que diz respeito ao tempo, a posse, como dito lá na uso capião extraordinária, 15 anos, você residindo no imóvel, cai para 10. Na ordinária, 10 anos, você residindo no imóvel ou dando utilidade ao mesmo, cai para 5. Já no que diz respeito ao cartório, existe a questão da circunscrição do tabelionato. Então, se o imóvel é em Santa Cruz do Capibaribe, obrigatoriamente ele deve ser usucapido em cartório aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A mesma coisa aplica-se à esfera judicial, é na comarca de domicílio do imóvel, de existência do imóvel. Se o imóvel é Toritama, Toritama, Caruaru, Caruaru. Então ele fica limitado à questão da territorialidade do tabelionato. Bruno, depois do processo da uso capião, o imóvel ainda fica com alguma restrição? A observação a se fazer é que a uso capião ela produzirá, pós-concluída, os mesmos efeitos de uma escritura pública. Ela é uma escritura pública em sua essência. Trata-se também da necessidade posterior, tanto da escritura quanto da uso capião, da regularização da edificação, caso exista sobre o bem de raiz, do mesmo nos órgãos competentes, como prefeitura, para a expedição dos alvarás, regularização, apresentação dos projetos, caso o cliente assim entenda ser necessário. Bem como a averbação dessa edificação pós aprovação do habites na prefeitura, junto ao ofício imobiliário, para que o imóvel ele conste tal qual está in loco, está na realidade. Bruno, quando você fala em bem de raiz, aí nós estamos falando do terreno. Eu estou passando isso só para quem está nos assistindo, que não sabe o que é bem de raiz. Perfeito. Bem de raiz é o terreno. Ok, fez a uso capião do bem de raiz, que é o terreno, aí depois vamos para o que você falou, que é a edificação, Isso. Que é igual à escritura pública, que Isso, a se dá regularização. sequência, não é? Exatamente. Da regularização. A regularização. Tanto a escritura quanto a uso capião, que também é escritura, podemos dizer assim, é feito sobre o que nós chamamos bem de raiz, que é o chão. A regularização daquele local onde o imóvel ele vai estar edificado. Carece-se, portanto, posteriormente, da regularização dessa estrutura existente. Os órgãos competentes, como prefeitura, cartório, para quê? Passe a existir naquela matrícula originária, tal qual consta na atualidade no local edificado. Existem imóveis que já passaram por esse processo, e aí sim, a pessoa quando for transmitir por meio de escritura pública, a pessoa já vai transmitir o imóvel tal qual consta, porque ele já sofreu essa averbação. Isso é muito comum, por exemplo, nos edifícios, quando você compra um apartamento, porque já houve a instituição de condomínio, divisão de fração ideal, divisão de áreas em comum, então já vai constar na matrícula do imóvel adquirido
tal qual consta na atualidade. Ele realmente ali está comprando o imóvel, presente na escritura, mas de praxe, escritura, uso capião, primeira sendo praticada é sobre o que nós chamamos de bem de raiz, é sobre o chão, carecendo, portanto, de uma regularização posterior. Bruno, qual conselho você daria para quem está regularizando seu imóvel por meio de uso capião? Que procure um profissional devidamente habilitado, portanto, um advogado, que procure um corretor que possa trazer segurança jurídica também para o ato que está sendo realizado ali. Aí, se o corretor, no caso, se ele estiver vendendo esse bem que vai para uso capião. Porque é o que eu digo, olha, o advogado, a não ser que a parte que está comprando tenha um advogado, mas geralmente o corretor, ele também vende o serviço jurídico. Por quê? Ele vai pegar aquela documentação para analisar. Vende não, você indica. Indica. Ele indica aquele serviço. Então, ele pega aquela documentação junto com o seu aparato jurídico para analisar e a pessoa que está comprando está segura de que vai poder, quer seja por profissional próprio, quer seja por profissional terceiro, realizar a escrituração desse imóvel. Bruno, você tocou agora numa situação interessante, no caso, para a imobiliária Áurea Xavier. Nós sempre procuramos trabalhar, quer seja para fazer nosso contrato de compra e venda, até todos os processos, fazer com a parte jurídica, um escritório de advocacia. Por quê? O meu trabalho é trabalho de corretor, vender o imóvel do cliente, vender o imóvel do cliente, certo? E para a pessoa que está comprando também, dá todo esse aparato. Mas eu não sou advogada. A gente entende de algumas coisas que é muito pouquinho. Aí, para isso, a gente tem assessoria jurídica. E é muito importante, para você que está comprando ou vendendo um imóvel, procurar um corretor que tenha essa segurança jurídica, que trabalhe com escritório de advocacia, que vai lhe dar mais segurança na sua compra ou na sua venda, no caso da compra, na compra do seu sonho. Depois de tantas dicas importantes e ricas, encerrando mais um bloco de Áurea Xavier Convida, nosso convidado de hoje, como falei no início, agradecer a Bruno por tantas informações ricas. Agora acredito que você que assistiu ficou mais a par do uso capião. Muito obrigada ao nosso especialista Bruno por todas essas dicas importantes. Eu que agradeço a oportunidade, Áurea, e me sinto muito feliz de estar compartilhando esse conhecimento com você, para que quem possa nos assistir possa ter essa tranquilidade, possa, além de sanar suas dúvidas, ter essa tranquilidade no coração acerca do investimento futuro que possivelmente venha a fazer. Até mais um Áurea Xavier Convida.